Olá, professor! Mais uma aula por aqui. Vamos dar andamento, então, no Google, entendendo as funcionalidades do Google, e a gente vai começar falando sobre Google Docs. Sabe o Office, o pacote Office que a gente comentou, que normalmente vem no seu computador, tem o pacote Office instalado ali com Word, Excel, PowerPoint? Tudo isso está online, tudo isso você tem acesso online em qualquer computador e eu vou te mostrar como. Apenas fazendo a conta, como a gente fez no último vídeo, você já tem esses acessos, eu vou te mostrar agora. Eu já estou de volta aqui na minha tela inicial do Google, né, no meu navegador. E aí aqui a gente vai enxergar, depois de fazer o e-mail, a gente vai enxergar aqui do lado, aqui tá C, porque eu fiz o contato educador digital, né, mas vai estar a primeira letra do e-mail que você criou. E aqui tem esses quadradinhos. Quando a gente clica aqui, aí a gente entra em todas essas funcionalidades que o Google nos oferece. Então, é bastante coisa aqui, como vocês podem ver, tem muita coisa interessante. O bacana do Google é que quando a gente cria um e-mail ali no Gmail, ele te dá o Gmail propriamente, mas ele também te dá acesso ao YouTube, por exemplo. Então, você já tem também uma conta lá no YouTube. Se você quiser postar vídeos, se quiser fazer alguma coisa por lá, já tem acesso, não precisa refazer. Ele te dá também o Drive, que vai ser excelente, a agenda também é muito boa e várias outras funcionalidades aqui que são muito legais. Todas elas a gente vai conversar sobre elas ao longo do curso, tá? A agenda mais para o módulo de organização, né? O YouTube a gente vai falar nas redes sociais, então a gente vai ver todos eles com calma. Mas hoje a gente vai se concentrar aqui nesses três, nos documentos, as planilhas e apresentações, tá? Então esse daqui é o Google Docs. Aqui a gente tem as funcionalidades do pacote Office. Aqui eu tenho Word, aqui eu tenho Excel e aqui eu tenho PowerPoint. Então vamos entrar aqui no Word, nos documentos, para a gente entender como que ele funciona. Então, quando eu clico ali, ele entra a primeira vez aqui nessa tela, onde ele vai mostrar uma telinha de bem-vindo, ele dá sempre esses tutoriais aqui que são bem bons. E aí você já cai nessa primeira tela aqui, onde eu tenho alguns modelos de documentos, e aqui eu tenho as minhas pastas, que a gente vai aprender a fazer essas pastas aqui, listar elas, vai ficar bem fácil de vocês visualizarem o que for criado de documento aqui dentro do Google Docs. Por isso que eu falei lá nos primeiros vídeos que o Google Docs ele dá tantas funcionalidades quanto o pacote Office, porque na realidade a gente pode fazer tanto quanto e a gente pode arquivar, salvar da mesma forma que era feito no computador, né? Sem ocupar a nossa memória do nosso computador, o que é melhor ainda. Então, aqui em mais, a gente pode criar um novo arquivo, tá? Então, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Ele vai entrar nessa tela onde eu tenho um documento no formato de um documento Word, né? Como se a gente estivesse abrindo um documento Word. Ele vai me mostrar aqui todas as funcionalidades mais acessadas, mais essenciais, assim, para elaborar um documento aqui. Aqui em cima, em documento sem título, eu posso colocar um título, criar um documento aqui. Então, eu vou criar, por exemplo, apresentação educador digital, tá? E aqui eu tenho, veja o status do documento, né? Então, aqui, o que ele está indicando sobre o status? Porque conforme eu vou digitando, ele vai aparecendo aqui alterações salvas. Então, aquilo que a gente fazia lá no pacote Office, no Word, de digitar um pouco, digitar um parágrafo 2 e clicar num íconezinho que tinha de salvar aqui em cima, aqui na versão online você não precisa fazer isso, porque o próprio sistema ele já vai salvando conforme você vai digitando. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, olá, professores, né? E aí eu dou um Enter e ele aparece salvando. E ele mostra salvando alterações salvas no Drive, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, assim, isso já facilita bastante, tanto pelo fato de você não precisar ficar toda hora salvando, como pelo fato de que se acontecer algo, caiu a internet, faltou luz, aconteceu qualquer coisa nesse tipo,
você não vai perder o que já estava digitado aqui, vai ficar salvo sem grandes problemas. Aqui a gente tem a nossa barrinha de ferramentas, com o que a gente pode fazer aqui dentro. Então a gente tem arquivo, tem compartilhar, aqui eu consigo criar um novo, né? Aqui eu tenho abrir, ou seja, se você tem um arquivo pronto já no Word e você quer trazer para cá, você pode abrir e ele vai aparecer aqui no mesmo formato, porque se conversam, né, os formatos do Word, do pacote Office com o formato aqui online. Eu tenho a opção de enviar por e-mail como um anexo, de fazer download, né? E se eu quiser fazer download, eu consigo fazer em todos esses diferentes formatos, que facilita bastante também. E tem outras funcionalidades aqui que nos ajudam bastante. Aqui então tem editar, aqui tem para ver, né, o layout, a imagem. Vocês podem ver que a maioria das funções que a gente tem no pacote Office, no Word de computador, a gente vai ter aqui. Não vai ter muita diferença do que você pode fazer lá para o que pode ser feito aqui. Então, ele tem bastante as funcionalidades. E aqui já aparece também, né? Então, para desfazer, para avançar, aqui para imprimir, a letra, né? A fonte da letra, a numeração, tudo aqui. Tem algumas coisas que não estão aqui. Aí você vem e clica nesses 3 pontinhos, ele mostra um pouco mais de opções, tá? Outra coisa interessante, aqui em arquivo, a gente tem essa opção compartilhar. Quando eu clico nela, ele vai abrir essa telinha aqui, né? Então, ele está mostrando que eu estou compartilhando desse login específico. E aí, vocês vão vir aqui, ó, em mudar para qualquer pessoa com um link. Ele vai gerar um link de compartilhamento, tá? Se eu postar enviar esse link para alguém, a pessoa vai conseguir ter acesso a esse documento. Só que não só isso, eu posso definir o que essa pessoa pode fazer com esse documento. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse íconezinho e eu decido se eu quero que essa pessoa apenas leia esse documento, se eu quero que ela possa comentar nesse documento, e eu já vou mostrar para vocês como que aparece quando alguém comenta, ou se eu quero liberar para ela editar. Daqui a pouco eu estou fazendo um trabalho em conjunto, alguma coisa do tipo, e eu quero que essa pessoa possa editar também esse documento. Então, ela pode ficar com essa disponibilidade visível para ela, né? Disponível para ela. Então, por exemplo, eu vou botar aqui para comentar, né? Aí eu venho, clico com o botão direito. Ele também vai dar mais algumas opções, ó, de funcionalidades aqui que a gente pode fazer. E aí aqui tem comentário. Então eu vou colocar aqui comentário e aí eu vou escrever assim: comenta aqui o que você está achando do nosso curso. Certo? E aí eu coloco aqui, ó, dou um enter e aí ele vai ficar em amarelinho. Então, quando a pessoa que tem o link acessar, ela vai clicar aqui e ela vai enxergar o seu comentário ali na lateral. Ela pode responder, você pode deixar uma pergunta, né? Ela pode responder aqui. Então, eu vou colocar. E aí, claro, aqui tá aparecendo o educador digital nas duas, embaixo e em cima, porque eu estou fazendo isso do mesmo login, né? Mas se fosse uma outra pessoa, aí apareceria o nome da pessoa. Além disso, aqui na lateral a gente tem mais 2 íconezinhos. Então a gente tem o Keep e a gente tem tarefas. Esses daqui a gente vai falar bastante também quando falar de organização, mas eu só quero dar uma ideia para vocês, porque esse Keep ele é um bloquinho de notas, tá? Ele é como um bloquinho de rabisco, assim, de anotar ideias que vêm, que surgem e que a gente acaba esquecendo ou anotando um pouquinho em cada papel. A gente tem agora essa opção online. Então, você vem aqui, criar uma nota, né? Eu posso colocar, lembrar de gravar vídeo sobre Google Docs. E aí, eu quero lembrar isso num sábado, por exemplo. Eu deixo anotadinho ali, eu vou ter essa notinha aqui do lado. Quando eu vier editar esse arquivo, daqui a pouco eu posso anotar coisas aqui nesse bloquinho de notas que vão me ser úteis aqui na elaboração desse arquivo, né? Então eu posso abrir aqui e visualizar as notas que eu tenho.
Isso ajuda bastante também a organizar material. Por isso que a gente vai falar bastante dele na parte de organização, né? Tarefas também, a gente consegue organizar tarefas aqui, né? Vou mostrar para vocês. Então, a gente vem aqui, adiciona uma nova tarefa. Eu consigo, inclusive, deixar gravar vídeo, Google Docs. E aí, eu consigo até dar um checkzinho quando isso estiver feito. Bom, vamos voltar aqui, então, pra gente ver, né? Já que já ficou salvo aqui, vamos ver como é que ele aparece lá no início da página. Então, olha só, agora que eu já tenho um arquivo criado, ele aparece aqui pra mim. Ele aparece aqui e aparece esses 3 pontinhos. Eu posso renomear, eu posso remover, abrir numa nova guia, deixar disponível offline. Então, como eu falei, ele é bem prático, ele é bem rápido, assim, de a gente conseguir fazer os documentos aqui e já ir salvando e já ir direcionando como a gente achar melhor. Aqui nesses 3 pontinhos eu vou clicar para mostrar para vocês que ele tem um atalho para as outras funcionalidades do Google Docs. Então, a gente tem aqui as planilhas, que equivalem ao Excel, e a apresentação, que equivale ao PowerPoint. As planilhas a gente clica e vocês vão observar que também tem o mesmo layout. Então, a gente tem as pastinhas aqui, a gente tem modelos de tabelas para vocês acessarem, né? E a gente tem um novo aqui. Então, vamos iniciar uma nova tabela. Então, aqui eu já acessei e ele vai ser bem no mesmo modelo que a gente fez no Word. Então, aqui eu tenho o título da minha tabela, vou botar tabela de alunos, tá? E aqui eu tenho arquivo. Da mesma forma, eu também posso abrir planilhas do Excel que eu tenha no meu computador, eu posso abrir aqui. Eu posso compartilhar também do mesmo formato, se eu quiser que a pessoa leia, se eu quiser que a pessoa deixe comentário, se eu quiser que ela edite, eu posso liberar isso tudo por aqui. Eu posso inserir também desenho, gráfico, zoom, né? Aqui tem todas as funcionalidades. Vamos criar uma tabelinha aqui, só para exemplificar. Então, vamos dizer que eu quero uma tabela com nome dos alunos, turma e data de entrega do trabalho, né? Então, eu coloquei esses 3 campos que eu quero nessa tabela e eu vou selecionar aqui, ó, vou selecionar até embaixo. Vamos dizer que eu tenho 20 alunos. Então, eu teria que selecionar até o 21, né? Ó, lembrando que a primeira linha tá com os nomes. Então, eu venho, seleciono aqui e aqui tem essas gradezinhas, né? As bordas. Eu clico, ele me dá algumas opções aqui, ó, diferentes de bordas. E aí, por exemplo, eu posso usar essa. Eu clico ali e pronto, ele já me fez a tabelinha. E eu vou inserindo os dados, né? O nome, a turma, a data de entrega. Vamos dizer que eu quero... alguns alunos entregaram no dia 10 de outubro a atividade. Outros entregaram no dia 20 de outubro a atividade. Então, eu tenho essas 2 datas. Meus alunos entregaram mais no dia 20. E aí, eu tenho aqui uma listinha. Eu posso colocar, por exemplo, aqui eu dei um exemplo só de 20 alunos, né? Mas você pode ter 50, 60, 500 alunos, né? E ter uma tabela para cada turma, ter uma tabela enorme aqui com uma lista enorme, né? E aí, como que você pode simplificar isso daqui, localizar essas datas de uma forma mais fácil? Você pode colocar filtros. Nessa sequência, cada campinho tem uma letra e aqui na lateral, cada um tem um número, né? Então, você pode vir aqui, ó, eu vou clicar nesse íconezinho. E aí, ele vai me dar algumas opções. Eu posso classificar de A a Z, eu posso classificar de Z a A, eu posso gerar intervalos, tem algumas coisas que eu posso fazer aqui. Mas eu vou selecionar esse campo aqui e vou vir aqui nos 3 pontinhos. Aqui eu tenho esse ícone que é o íconezinho de filtros. Então, eu clico nele e eu boto criar nova visualização com filtro. Quando vocês fizerem isso, esse filtro aqui, ele vai identificar tudo que está aqui dentro. E aí, por exemplo, aqui eu dei o exemplo de datas, né? Então, tem a data 10 de 10 e 20 de 10. Quando eu clicar aqui, eu vou vir mais para baixo, ó.
ele vai me mostrar as duas opções, né? Eu tenho duas variáveis aqui. E aí vamos dizer que eu quero só os alunos de 20 de 10. Eu vou tirar essa seleção daqui, ó, e vou deixar só 20 de 10. Aí eu dou um OK. E pronto, eu visualizo só os alunos de 20 de 10. Não quero mais visualizar só os 20 de 10, agora eu quero visualizar todos. Eu volto aqui, seleciono os demais e dou OK. Simples assim. Simples, e esses filtros nos ajudam muito, né? Quando a gente tem um material muito extenso, assim, com muitas listas, é muito útil isso. Aqui também tem algumas funções, ó, tem soma. Às vezes as pessoas falam, ai, mas é muito complicado esse negócio de fórmula no Excel. Tem que escrever igual, abrir parênteses, fazer não sei o quê. Tem algumas que não precisa tanto assim. Uma delas é a soma, é bem simples de botar soma. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tenho, eu vou criar um campinho aqui de valor agora, tá? E aí eu tenho, vamos dizer que seja as notas, né? Poderia ser as notas aqui, ó. Notas. Aí eu tenho uma nota 6, eu tenho uma nota 7, uma nota 10 para esse aluno em específico aqui. Eu vou selecionar essas linhas aqui e aí eu vou vir em soma, ó, soma. Ele já vai me mostrar aqui embaixo, ó. Na verdade, quando eu disse que as pessoas falam que é complicado porque tem que botar igual e não sei o que, realmente tem que botar ali o igual, soma, entre parênteses D2, né, e D4, mas tem algumas que são automáticas, então você só clica ali, o próprio sistema vai fazer isso, né? Então eu vou dar um Enter aqui e ele vai somar para mim, né? Quais as fórmulas que o sistema dá automático? Essas fórmulas aqui. Então, soma e média, por exemplo, que é bem recorrente o pessoal usar, você pode fazer automático. Tem outras fórmulas? Tem. A gente até pensa em fazer cursos paralelos a esse que vocês estão assistindo, aprofundando mais alguns conteúdos. Então, se você tem dúvida de Excel, quer mais aula sobre isso, quer entender, saber as fórmulas, deixa nos comentários também que a gente vai pensando em mais conteúdos. Mas assim, só para vocês entenderem a lógica de como que funcionam essas fórmulas. Vamos dizer que eu quero somar, eu tenho aqui duas notas, né? 2, 3, 5, tá? Eu tenho então agora dois campos com valores. E aí eu quero que esse campo aqui, ó, o campo F, 2, ele me dê a soma desses dois aqui. Então, assim, toda fórmula no Excel vai começar com, ou quase toda, né? Vai começar com igual. E aí eu vou selecionar esse. Quando eu quero fazer mais, eu vou botar um sinalzinho de mais e vou selecionar o campo que eu quero que ele some. E aí eu dou um Enter. Ele vai somar, tá? Se eu quiser diminuir, eu vou usar sinal de menos nessa mesma fórmula. Se eu quiser multiplicar, usar o sinal de multiplicação ou de divisão e assim por diante, tá? Claro que a gente pode fazer coisas mais complexas, né? O Excel dá infinitas possibilidades, mas como eu falei, se vocês quiserem mais conteúdos especificamente sobre isso, a gente pode conversar mais pra frente. Então agora a gente vai para o nosso último documento aqui, que são as apresentações. Então a gente vai ver os PowerPoint. Mesmo modelo, agora vocês já sabem, né? Já estão super acostumados. Aqui a gente vai ter a opção para iniciar um novo arquivo, que é onde eu vou clicar nesse momento. E aí ele vai me abrir essa tela aqui, que de início dá uma assustada, porque ela é um pouco bem diferente do PowerPoint de pacote Office, né? Primeiro que aqui no PowerPoint de pacote Office apareciam algumas opções aqui embaixo. Esse negócio dos temas aparecia só se a gente clicasse. Enfim, tinha algumas diferenças aqui. Mas eu vou fechar isso dos temas, tá? Os temas é o quê? Se você quiser escolher um layoutzinho, assim, um formato de documento ali, né, de apresentação, ele te dá alguns modelos aqui, tá? Alguns temas. Mas isso daqui eu vou fechar por enquanto, pra gente visualizar maior, mais amplo, e pra gente entender assim, ó. Aqui ele já entra nesse formato de um título e um subtítulo, né, uma legenda aqui. Mas se eu clicar nele com o botão direito, eu tenho aqui, ó, aplicar layout. E aí aqui eu tenho outros formatos.
E então eu posso vir e colocar um formato em branco, por exemplo, que é o que eu mais uso, né? Porque aí eu posso criar, eu posso pensar em alternativas aqui. Aqui eu mudo a visualização. Então aqui eu visualizo nesse formato que a gente está enxergando. E aqui eu visualizo ele por inteiro, né? Numa sequência, assim, quando a gente tiver mais slides, vai aparecendo um na sequência do outro. Então aqui eu clico com o botão direito de novo e aí a gente visualiza que ele dá a opção de recortar, copiar, colar, né? Dá para duplicar o slide, alterar plano de fundo, fazer transição. Todas essas coisas a gente consegue clicando com o botão direito. Aqui em cima a gente também tem aquelas opções de arquivo, de abrir também, colocar uma apresentação aqui, formatar, né? Então a gente tem algumas opções aqui também. Pular slide, aplicar layout, aquele mesmo que a gente visualizou ali com o botão direito, você pode vir aqui também e entrar por aqui. Então ele tem mais algumas opções. E aqui a gente vai ter a nossa barrinha de ferramentas, né, de ir ajustando isso. Então, por exemplo, vou inserir uma imagem. Eu clico aqui e isso daqui é legal porque a gente já tem a pesquisa na web. Então, quando eu clico, ele vai abrir na lateral a pesquisa do Google e eu consigo já pesquisar aqui diretamente, não preciso minimizar, abrir outro navegador, eu consigo fazer tudo aqui. Então, eu vou botar aqui uma imagem de alunos, né? Vou clicar aqui em inserir e ela já vai aparecer aqui. Aí, se eu quiser, por exemplo, colocar uma caixinha de texto, né? Quero escrever aqui, bem-vindos. Eu venho, clico aqui nos três pontinhos, eu tenho as opções também para ir editando essa letra, essa fonte. Então, eu posso mudar de cor, posso botar esse bem-vindos para vermelho, eu posso botar ele em negrito, centralizar ele, posso aumentar a letra. E é legal que ele tem esse maisinho aqui do lado, a gente só vai clicando em mais, ele vai aumentando. E aí você vai ajustando, ó, ele vai mostrar a caixinha de texto e aí você vai ajustando, conforme você quiser que esse bem-vindos apareça, né? Ele vai aparecendo aqui, certo? Então é bem simples também, não tem mistério. Isso daqui é também, os três, tá? Eu vou dizer para vocês que assim, se vocês quiserem mais informações sobre o Word, sobre o que dá para fazer no Excel, no PowerPoint, vai comentando que a gente faz mais conteúdo sobre isso. Então, assim, vocês podem ver que tem muita coisa aqui. Dá para fazer muita coisa pelo Google Docs, né? Por isso que eu falo, assim, não precisa mais se apegar a ter o pacote Office no seu computador, porque a gente já consegue fazer praticamente tudo. É basicamente tudo que vocês vão precisar utilizar nesse sistema, vocês vão ter acesso aqui, né? Todos os acessos mais comuns, mais utilizados, eles estão aqui. Esses arquivos que a gente criou aqui, nesses três formatos, né? O Word, Excel, PowerPoint, eles ficam salvos no Drive. A gente não vai ver o Drive agora nesse módulo, porque o Drive, ele tá voltado bastante para organização, né? É lá que a gente faz as pastinhas, é lá que a gente organiza, que a gente renomeia as pastas, coloca em ordem. Então, esse vídeo a gente vai ver lá no módulo de organização. Depois desse que foi agora do Google Docs, a gente vai falar sobre as videochamadas, tá? E aí, depois a gente fecha esse módulo aqui, a gente vai entrar em um módulo específico para a sala de aula, que a gente vai entrar na sala de aula do Google, nos formulários e várias outras coisas. E aí depois a gente vem com o módulo de organização, onde a gente vai entender Drive, a gente vai entender notas, a gente vai entender as atividades aqui do lado e várias outras coisas, tá bom? Então espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!